lá, você sabe por que a gente grita? A gente fala 1, 2, 3, 4.895.000 vezes e as pessoas parece que não ouvem. Então você pede para os seus filhos organizarem o quarto, pegar a roupa suja e jogar no cesto, lá na lavanderia, organizar ou distribuir um pouquinho as tarefas, né? Dividindo fica muito mais fácil. Mas, Viviane, eu peço, mas não adianta. Às vezes eu berro, eu grito, eu arranco os meus cabelos e não adianta nada. No fim das contas, eu fico na mesma, fico nervosa, grito, me sinto super mal depois, porque aí eu começo a disparar e falar um monte de coisa, de coisas que às vezes eu nem quero falar e não adianta nada. Quer saber o que é comunicação assertiva? Fica comigo até o final que você vai ter grandes surpresas. O que é assertividade, pessoal? É a capacidade de você expressar o que você sente e você pensa, sem ser agressiva e sem ser passiva, buscando ser clara, objetiva, sem ofender, ser elegante, manter um tom de voz adequado, sem ficar gritando. Porque o que é o grito? É quando eu tenho uma sensação de que o outro não me ouviu, porque eu fui tão objetiva, tão clara, ó, pegue a sua roupa suja e jogue no lugar certo. Eu falei com todas as linhas, tudo claro, e a pessoa não ouviu, então ela não está ouvindo, então ela está com problema de audição, eu vou gritar, então por quê? Pelo amor de Deus. E aí o que acontece? A gente entra inconscientemente numa suposição de que o outro não me ouviu, porque eu não falei com volume adequado o suficiente. Só que isso, gente, não é real. Vocês sabem disso. E ó, quando a gente está gritando, a gente entra aí num nível de violência doméstica, violência verbal, violência psicológica. Às vezes as crianças ouvem isso, a gente mesmo. Quando alguém grita e você fica perto, qual que é a sensação? É horrível, não é? Então, ó, a gente tem que começar a modificar esse padrão, tá? Então hoje, no nosso especial de Faça em Casa, eu propus aqui para a Sueli Cirino, da empreendedora.net, justamente, ela pediu assim, Viviane, dê alguma dica bacana para as mulheres poderem praticar em casa. Então hoje eu trouxe essas informações, esses exercícios da assertividade. Então vocês vão ouvir, às vezes várias vezes, esse vídeo e começar a treinar. Beleza? Então olha lá, hoje vai ser um aulão, hein? Então você imagina a seguinte cena. Eu já falei pra você não fazer mais isso! Mas mãe, eu não sabia, eu não prestei atenção, desculpa! Eu falo 1, 2, 3 e ninguém me ouve nessa casa! E aí, gente? Vocês já viveram esse tipo de coisa? Pois é, terrível, não é? Isso é muito triste e a grande maioria das casas brasileiras estão vivendo nesse tipo de dinâmica, né? E parece que não tem mais fim. E a gente começa a falar alto e não percebe. E às vezes, o que foi? Que saco? Você tá gritando? Não! Calma! Vamos lá! O que tá acontecendo? Então hoje a gente vai destrinchar como fazer para poder melhorar a competência na expressão verbal e psicológica, tá bom? Muito bem, pessoal. Ó, eu vou começar falando do alfabeto emocional, a Marta. M de medo, A de amor, R de raiva, T de tristeza e A de alegria. O que a gente faz com esse alfabeto emocional? É importante você começar a saber o que está rolando dentro de você, quais são os teus sentimentos, as tuas emoções, o que está acontecendo? Ai, tô com um aperto no peito, ai, o que é? Ai, não sei falar. Às vezes você está com medo, você está com uma ansiedade, ou você está com uma raiva, ou você está muito triste. E aí você não está sabendo fazer a gestão dessas emoções. Então a primeira coisa é a mesma coisa. Para você jogar xadrez, você precisa saber as regras do jogo, senão não vai rolar o jogo, não é isso? Se você não sabe as regras do sistema psíquico, você não vai conseguir lidar com isso. Então veja só, o que a gente tem que entender? Toda vez que você sentir medo, você vai começar a desenvolver pensamentos com o seu será. Ai, e se eu perder
emprego? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu terminar meu casamento? Oh, meu Deus, e se eu estiver doente? O que eu faço? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então você começa a desenvolver uma série de pensamentos que vão gerar esse tipo de emoção. Entendendo o seguinte, o teu pensamento gera emoção e a emoção gera um ou mais comportamentos. Você vê um leão feroz, você vai sentir medo que vem lá do sistema límbico, cérebro emocional, e vai gerar adrenalina e cortisol, vai disparar o cérebro emocional, ele vai ativar o sistema fisiológico, que vai disparar a adrenalina e o cortisol, ok? Então, ó, eu tenho os meus pensamentos junto com os meus sistemas de crença, como eu penso sobre as coisas. Se eu tenho crenças saudáveis, bacana. Agora, se eu tiver crença fake news, de incapacidade, de desamor, de inadequação, de inferioridade, então, nossa, vocês imaginam, pacotinho aqui, sistema de crenças, banco de dados está cheio de vírus, o que vai acontecer? Você vai começar a ter uma série de pensamentos negativos. Então, olha, dica legal, eu quero que vocês comecem a treinar em casa, a pensar sobre seus pensamentos. Então, ó, começou a ficar com medo, muito ansiosa, comece a observar. O que você está pensando? Ai, eu estou pensando que se eu pegar o Covid, se eu morrer, e se alguém da minha família pegar, e aí você começa a pensar nas piores catástrofes. Sempre vai ter lá será que vai acontecer isso? Aí você pensa toda, a hora do terror, tá certo? E aí depois você faz a pergunta que é matadora. E se isso acontecer? E se eu morrer? E se alguém que eu amo morrer? Como é que faz? Então você começa a ficar super mega blaster ansiosa, ok? Amor é um afeto, é uma admiração pelo outro, certo? Pela outra pessoa. Raiva, quebras de regra, é uma regra interna que foi violada. Falei que eu não vou mais comer chocolate esse ano. Comer o chocolate, eu vou ficar com raiva de mim, porque eu deveria não comer chocolate. Então, assim, o meu filho deveria deixar o quarto organizado, o meu filho deveria fazer a lição de casa, sem eu ter que ficar falando. Ele quebrou a regra, eu vou ficar com raiva do comportamento dele. Então, a gente pode amar muito a todos e não gostar de alguns comportamentos dessas pessoas, ok? Então, ó, toda vez que você ficar com raiva, primeira coisa que você vai pensar, qual é a dor? Por exemplo, se eu chutar a tua perna, ai, que psicóloga doida? Tá chutando a minha perna? Ok, sentiu a dor. E aí depois você vai sentir raiva. Viviane não deveria chutar minha perna, não é verdade? Isso é com tudo. Então, ó, alguém pega e fala, ó, eu tô te devendo aquele dinheiro, mas eu não vou conseguir te pagar. Pelo menos não agora. Primeira coisa que vem é a dor. Putz, eu tava contando com esse dinheiro. Depois vem a raiva. Poxa, combinou que ia me devolver esse dinheiro hoje. Ele deveria ter honrado com o compromisso. Ficou com raiva. Tá aqui, ó. Quebrou a regra, vai ficar com raiva, ok? Tudo isso, gente, sempre vai ser de 0 a 100%. Ok? Então, assim, vão ter coisas de menor importância e coisas de maior importância, de maior gravidade, por exemplo. Depois nós temos a tristeza. O que é tristeza? É uma constatação de perda. Putz, ele não vai me pagar hoje. Como que eu vou fazer para pagar aquela conta? Constatei uma perda, de ponto final, vou ficar triste. Ok? Isso é a mesma coisa. Por exemplo, eu perco uma pessoa que eu amo, eu vou ficar triste. O nível de intensidade da tristeza vai ser respectivo a isso, ok? Mesma coisa aqui na alegria, nós temos aqui o quê? Prazer, o reconhecimento daquilo que é bonito, belo, é a gratidão. A gratidão é o portal, inclusive, do sucesso. A quem tudo tem de gratidão dentro de si, tudo será dado. A quem nada tem, mesmo o pouco que tiver vai ser tirado. Então, ó, o que a gente vai fazer com isso? Uma gestão da emoção. Vocês vão começar a pensar sobre os seus pensamentos e tentar identificar quais são as emoções. Vamos colocar aí nessas 5 emoções. Quando que você sente medo, quando você sente amor, quando você sente raiva, quando você sente tristeza e quando você sente alegria. Comece a pensar quais foram os pensamentos que geraram aquela raiva, aquele medo, aquela ansiedade. O que é ansiedade? É o medo do futuro. Ó, essa dica é hiper mega valiosa.
Eu vou deixar um presente aqui com a Sueli Cirino no empreendedora.net. Quem fizer seus comentários e falar das suas dificuldades aqui no canal do empreendedora.net vai estar concorrendo a um sorteio até 31 de maio. Vocês vão ganhar uma consultoria comigo e aí eu vou dar uma orientação muito legal sobre como aprender a falar de uma forma mais tranquila. Vocês vão ver que faz uma enorme diferença. Quando você entende as regras do jogo, vai ficando muito mais fácil para você. Você só vai ter que treinar, porque você já sabe qual é o significado das coisas e como lidar com isso, como fazer essa gestão, ok? Então, vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. Eu tô torcendo por você aí, tá bom? Beijo!